É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de louvor na terra.
és o Deus eterno. Aleluia, sobre toda a terra. Oh, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. E vamos convidar os irmãos para louvar o hino. Mais uma vez esse da harpa cristã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Um hino animado. Glória, glória seja o nome do nosso Deus. Um povo forte que somos nós, povo de Deus, aleluia. Que em meio às lutas continuamos firmes, em pé, porque é o nosso Senhor Jesus Cristo é que nos sustenta, é Ele que nos dá força. Oh, aleluia, louvado seja Deus. 340 da harpa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser um dos tais que vai morar no céu, um dos tais que vai estar lá no coral celeste louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia! Glória. Vamos? Louvado seja Deus. Vamos começar pelo refrão? Vamos começar pelo refrão. A igreja. Um dos tais, podes também dizer sou um dos tais. A igreja. Podes tu também dizer sou um dos tais. De novo. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Um dos tais.
Glória a Deus. Salve a Deus, papai do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Mais um dia, né? Que Deus nos permitiu. Louvado seja o Senhor, estar na casa do Senhor. Para louvarmos e glórias. Para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos para que juntos possamos cantar o hino da harpa cristã 577. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E antes de nós chegarmos aqui, né? Louvado seja Deus, o Senhor já estava aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha de Glória a ver! Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha! Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Maravilha de amor te fará o Senhor,
glória, glória. Aleluia, Jesus. Deus. Entregamos todos no altar. Aleluia. Grandes coisas o Senhor falou em nossa vida. Eu não gosto da oportunidade de nós fazer. Glória a Deus. Aleluia. Trabalhar
Vou pedir a diaconisa Aparecida para que apoie no envelope, distribui o envelope. Aqueles que forem ofertar o dízimo, é só levantar a mão que a diaconisa irá até vocês, em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Você vai levantar a mão para o céu e vai pedir ao Senhor, porque eu creio que tudo aquilo que você fala aqui na terra, Ele lá do céu está escutando, amém? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus onisciente, Ele está em todo lugar, ouvindo tudo que você fala. Ou dentro da capa do travesseiro, ou dentro do guarda-roupa, eu guardo uma carta em algum lugar, e um dia eu vou lá e relembro aqueles pedidos que eu fiz. E eu fui ver meu PTU para me pagar, para me acertar. Tem coisa daqui, prescreveu, porque de muito tempo que estou devendo. E até 2019, eu devo quase R$2.000 de PTU, fora 2020. Mas Deus é misericordioso, porque nós não merecemos, né? Então eu tinha que pagar uma taxa de 200 e pouco para parcelar o meu PTU. Aí eu falei, Jesus, que misericórdia, como que eu vou parcelar? Eu fui lá na Prefeitura dos Morros, já 2 vezes, tem que pagar a taxa para parcelar, a taxa de 200 e pouco. No começo do mês passado, sei lá, parece que o governo ia liberar o FGTS e o PIS. Só que eu já recebi que FGTS ano passado. Aí entrei lá e não tinha nada, estava zerado. Tem pessoas precisando mais. Quando chegou essa semana, eu peguei meu telefone e liguei para 111. Aí fiquei escutando a musiquinha e caiu lá, dizendo que eu tinha 600 e pouco para receber. Aí eu tentei pelo celular, transferi para a conta da minha irmã, não consegui. Fui na loteria hoje, peguei o dinheiro, 600 e pouco, e amanhã minha irmã vai caindo lá pagar essa taxa para mim de 200 e pouco. Então, o Senhor é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é fiel, ele abre porta. Coisa que às vezes você nem olha mais. Mas está lá, Deus está lá, está cuidando, Deus está lá, Deus está entrando providência. E Ele vai abençoar a tua vida nesta noite em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino 419? Maravilha! 419. Vinde todos pecadores a Jesus.
o Salvador. Vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá-os pratos, fortaleza, das montanhas trono faz, ao deserto da beleza e aos crentes luz e paz. Aleluia. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. As fraquezas ele perto, dominando a força má, no caminho guia certo, e sua graça sempre dá. Eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. No gozo muito supremo, pelo sangue que verteu, nem o mundo, nem o inferno tira a vida que ele deu. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier na glória a buscar o povo seu, contaremos a história do amor de Deus no céu. Aleluia. Eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Amém? Estou falando do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Domingo, quando estava indo ver meu pai, encontrei R$50 lá na rua. Amado seja o nome do Senhor. Fiquei triste por quem perdeu, porque quem perdeu podia ser dinheiro para comprar carne, para comprar remédio. Mas se não eu não achasse, outra pessoa ia achar, então eu fiquei feliz também. Amém? Jesus, é bom ficar perto dela. Vamos mandar junto com ela. Maravilhoso, né? Deus a cada dia nos surpreendendo, né? Com a providência dele, né? Deus continua abençoando, rico e abundantemente. Aleluia. E estaremos passando agora para a parte deliciosa do culto, né? Que é a parte da alimentação, né? E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Estarei convidando a diaconisa Aparecida para estar trazendo a palavra. Glória a Jesus. Maravilhosa. Que Deus possa usar rica e abundantemente. Aleluia. Meu Deus, fiel, eterno poder, santo majestoso. Aleluia. Aleluia. Salve os irmãos, gloriosa paz do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja
Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz, irmãos. Aleluia. Muito, muito, muito feliz com o nosso Deus. Porque Ele tem feito maravilhas em minha vida e na vida daqueles que estão ao meu lado, aqueles que me cercam. Aleluia, louvado seja Deus. Glória, glória, glória. O difícil é sempre começar, irmãos. O pastor e outros mais é fácil, mas é difícil. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou, alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Hebreus 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Aleluia, louvado seja Deus. Oh Senhor da glória, aleluia, Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Hino lindo, todos os hinos aqui louvados são lindos. Mas o que o irmão Elísio louvou esta noite foi maravilhoso. O Senhor louvou, sim. Eu creio que Deus recebeu e recebeu o que eu recebi em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha de coração. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todos acharam? Amém. Ainda está fraco. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa noite eu quero falar sobre fé, confiança, Aleluia. E esperança que temos no Senhor e na palavra dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas fé é o que nós precisamos ter todos os dias. Acreditar, confiar no nosso Senhor Deus. Na palavra dele que nos dá fé, esperança e nos dá força para continuar a nossa caminhada, por mais difícil que seja. Como o irmão aqui falou, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas vai ser do jeito que o nosso Senhor Jesus Cristo, e que seja feita a vontade dele. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia, somente esse nome do Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Fé. Aleluia. No que está apoiada a nossa fé? A nossa fé está apoiada no nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra do nosso Senhor Deus. E a palavra do Senhor Jesus Cristo tem poder, e pela palavra de Deus tudo se fez, tudo se formou. Aleluia. Os céus, a terra, os mares, os seres viventes. Aleluia. Até nós fomos criados pela palavra do nosso Senhor Deus. E nessa palavra aqui em Hebreus 11 fala dos grandes heróis da fé, homens de muita fé
como Abraão, como Enoque, aleluia, como Noé. Louvado seja Deus, mas eu não quero falar sobre eles. Muitas das vezes aqui mesmo eu trouxe muitas e muitas vezes em pregações que o Senhor colocou no meu coração e quando eu falo assim de fé é acreditar no nosso Deus, acreditar que Ele pode fazer e Ele faz. E todas as vezes que eu falo de fé, que vem à mente fé, eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, que creu, acreditou, confiou no nosso Senhor Jesus Cristo, que ao tocar nele, ela ficaria curada. A fé dessa mulher era grande demais. E logo depois Jairo. Nossa, Jairo. Aqueles homens que falaram para Jairo deixar o nosso Senhor Jesus Cristo, parar de importuná-lo, porque a filha dele já estava morta, mas o nosso Senhor Jesus Cristo falou: creia somente. Aleluia! Para a mulher do fluxo de sangue, ele falou: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aleluia. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Se nós crermos que o nosso Deus, aleluia, pode curar, Ele vai curar. E eu tenho vivido essas palavras, creia somente. Quando eu trouxe a palavra aqui, e o Senhor colocava firmemente no meu coração: creia somente, só creia somente, crê. Tenha fé, tenha esperança, que tudo vai dar certo. Mas muitas das vezes a gente ansiosa, a ansiedade, o nervosismo, o medo, nos tira a fé que nós temos em Deus e na fé que o Senhor pode fazer, Ele faz. A fé que nós temos é maior do que tudo se nós crermos que é possível. Porque o possível está nas nossas mãos, o impossível quem faz é só Deus. E quando ele falava creia somente, a palavra do Senhor Jesus Cristo falava muitas e muitas vezes no meu coração: creia somente. Eu preguei e naquele momento, mesmo crendo, mesmo assim eu duvidava, e o Senhor não atua, não age na incredulidade. Ele só atua quando nós temos fé e acreditamos que Ele pode fazer e Ele faz. Já notaram que muitas das vezes eu falo Ele faz, Ele pode fazer e Ele faz, irmãos. E é a palavra do Senhor, aleluia, que nos dá esperança. Porque nos meus momentos de tristeza, aleluia, hoje é um dia de pregação, de trazer a palavra assim, mas hoje é um dia de dar o meu testemunho, aquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu agradeço muito ao Senhor Jesus Cristo, porque eu falo, eu não sou merecedora. Porque muitas das vezes eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, não estava vendo, não estava ouvindo a voz do Senhor. Mas o Senhor a todo momento, Ele nunca me deixou só. Ele nunca nos deixa só. Aleluia. Ele sempre está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. É verdade. E no momento que ele falava creia somente, e ele falava, a palavra do Senhor vinha, e eu aqui trouxe a palavra de Deus, aleluia, aquela que nos dá força, aquela que nos dá esperança. O pastor aqui mesmo falou, era para descansar, não ficar ansioso, não ficar ansiosa. E naquele momento que o pastor pregava, eu falava, Senhor, isso é para mim. Eu não estou confiando, eu não estou descansando no Senhor. Quando o momento difícil vem nas nossas vidas, no primeiro impacto a gente se desespera. E era o que estava acontecendo comigo. Louvado seja Deus. Meu filho teve que sair daqui
de Araruama, por causa de uma dívida que ele tinha. E a dívida era grande. Com muito medo, nós vivemos dias terríveis, com muitos medos, e eu sempre buscando ao Senhor, porque eu tinha fé no Senhor. Mas tem horas que o desespero é tão grande que a dor não nos deixa enxergar nem ouvir a voz de Deus. Mas Ele usa vasos, homens e mulheres de Deus para nos trazer a palavra do Senhor, nos trazer tranquilidade, nos trazer conforto, nos fazer enxergar com os olhos espirituais, porque com os carnais a gente não enxerga. E o Senhor, eu sempre clamando ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, me ajuda. E o Senhor me ensinou a descansar, a confiar nele, a deleitar. Às vezes a gente quer, a gente ora, a gente busca por uma resposta de imediato, mas não é de imediato que o Senhor vai responder, porque o Senhor precisa trabalhar. Aleluia. A trabalhar nas nossas vidas, na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu filho. Quando ele foi preso e foi solto, me lembro como se fosse hoje. Nós encontramos com o pastor na rua e nós falamos com ele, conversamos com ele. E o pastor me falou numa conversa, e eu na mesma hora tive assim: meu Deus, não foi o tempo. O pastor não falou nada demais, só falou uma palavra, e na mesma hora eu falei: não foi tempo do Senhor trabalhar na vida do meu filho. Não foi tempo. O Senhor sabe até onde vai a nossa estrutura, até onde podemos aguentar. E naqueles momentos eu não estava aguentando, e o Senhor foi misericordioso comigo, eu sei. Nesse momento eu soube assim: ainda não foi tempo do Senhor trabalhar na vida dele. E as coisas foram acontecendo. E ele ocultava muitas coisas de mim, não me falava, até que aconteceu de uma vez. Nós com medo, meu irmão com medo, ele saiu de Araruama. Vivemos dias terríveis, de terror, de pressão psicológica, com medo que algo acontecesse conosco. E naquele momento eu só clamava ao Senhor. Só clamava ao Senhor, clamava a Deus, aleluia, pedindo orações, pedindo ao Senhor que trouxesse a paz novamente para as nossas vidas, porque era difícil. E nesse momento o Senhor me ensinou a descansar e confiar mais nele. É nesses momentos em que a gente busca mais ao Senhor, que a gente lê mais, que a gente medita mais no Senhor dia e noite, eu posso dizer aos irmãos. E nesse momento, mesmo orando, o Senhor abençoou e ele voltou. Mas a dívida ainda continuava. E da onde tirarmos dinheiro que nós não tínhamos? Nós temos nossas dívidas nesse momento de pandemia. Nós estávamos só com trabalhos, meu marido com trabalhos de biscate. Graças a Deus o Senhor me abençoou, e ali eu estava trabalhando, perdi o meu emprego, e nisso só o inimigo ali. Cada vez mais foi difícil, irmãos. Meu ex-patrão me insultando, colocando-me na parede: ou você fica na igreja, ou você trabalha. E eu tendo que conviver com a situação que estava acontecendo com o meu filho. E nesse momento eu achava assim: Senhor, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor sempre trouxe o refrigério, sempre trouxe uma palavra. Aleluia. E Ele sempre falava: eu estou contigo.
Muitas das vezes aqui na igreja eu vinha e quando eu entrava por essas portas, aleluia, eu só sentia vontade de ficar aqui porque eu não tinha prazer de voltar para a minha casa. Um lugar onde o Senhor nos abençoa, que a gente nos deleita, descansa. E eu não tinha prazer de voltar para a minha casa, porque eu tinha medo. Mas o Senhor nunca nos deixou só. O Senhor sempre trouxe palavras e muitas das pregações. E eu gostava de anotar, porque o Senhor falava: aleluia, essa peleja não é sua, é minha. E muitas das vezes eu tentava com todas as minhas forças, irmãos, tentava fazer o impossível. E até eu tentei tirar um carro no lugar dessa dívida, porque dinheiro eu não tenho. Não tinha. E mesmo assim, o Senhor é tão maravilhoso, que eu recebi uma mensagem no meu celular, e naquela mensagem, uma mensagem de Deus que eu recebo todas as manhãs, eu tenho uma Bíblia, e todas as manhãs vinha, e na mensagem eu falava assim, que as mensagens, eu não sei o que você está passando, não sei quem vai receber essa mensagem, mas ainda não é tempo. E eu fiquei triste porque eu já sabia que eu não ia conseguir tirar esse carro. No momento em que eu já não achava mais que tinha esperanças, eu liguei. Eu falei para o meu filho: filho, quando sair a resposta eu te ligo. E mesmo assim continuava. Eu falava aqui na igreja muito com os irmãos, toda vez que eu entrava por essas portas, eu louvava a Deus. Eu louvo a Deus com toda a alegria do meu coração, mas ele estava despedaçado e desesperado. Mas Senhor, me dava uma certeza tão grande que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo, porque ele falava no meu coração: creia somente, creia somente, creia. Essa passagem, quando fala, quando o filho, a filha de Jairo, quando chega e me fala: a tua filha está morta. Muitas mensagens chegaram no meu celular de pessoas que eu não conhecia, irmãos, e eram só mensagens de terror. E eu falava: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Senhor, me socorre, porque eu não tenho mais o que fazer. E quando eu tive a ideia de tirar esse carro, o Senhor não permitiu. Não permitiu que eu tirasse esse carro. E eu tirei, e eu fui pedir o meu esposo, e ele foi na agência do irmão Carlinhos. E ele me deu a notícia e falou assim: irmã, não foi aprovado. Mas lá dentro eu já sabia que não ia ser aprovado, porque o Senhor pela manhã ele já tinha me avisado. Mas a momento nenhum o Senhor não me deixou assim, só. Ele sempre, irmãos, foram muitas palavras que o Senhor falava no meu coração, até mesmo em louvores. Como aqui eu disse, o Senhor só me dava pedacinhos de louvores. A dor e o desespero não te deixa ver. E o Senhor falava comigo, muitas das vezes só um pedacinho, eu não tinha mais nem coragem de abrir o celular. Mas quando eu abria, o Senhor me dava um hino: descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. E eu falei: Senhor, eu sei que tu estás comigo, Senhor, eu tenho fé que esse problema vai ser solucionado pelo Senhor. Porque eu não tenho mais condições, ninguém da minha família mais tem condições. E eu falei para o meu filho: se você não pegar com Deus, aleluia, você não vai sair desse problema. Agora você é que tem que buscar. O que eu posso fazer? Eu dobro todas as manhãs, aleluia, todas as madrugadas, eu dobro meu joelho, muitas das vezes até deitada mesmo, eu oro: Senhor, Senhor, me ajuda. Muitas das vezes eu não tinha nem palavras, eu só tinha lágrimas. Mas o Senhor é aquele que é misericordioso em todas as maneiras. Ele nos ama tanto, 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 que no momento quando
quando a diaconisa trouxe uma palavra aqui, e ela falou, as muralhas, foi numa quinta-feira, as muralhas estão caindo por terra, e eu recebi aquela palavra, irmãos. Aleluia. E no dia seguinte, irmãos, o carro não saiu. Eu liguei para o meu filho para dizer, filho, eu não consegui. Eu fiquei até triste em dizer para ele que eu não tinha conseguido. Mas ele me ligou quando eu achei que ele estava me ligando para falar para mim, mãe, para saber a resposta. Ele me deu uma notícia. Ele virou e falou assim, mãe, uma pessoa que eu não esperava, que eu não tinha a mínima ideia, me ajudou. Aí eu falei assim, você sabe, te ajudou, me ajudou. Ela me deu um terreno. Aleluia! Irmão, sabe o que é isso? Meu Deus! Uma pessoa chegar para você e te dar um terreno. Aleluia! Um terreno para quitar a sua dívida, no valor da sua dívida. O terreno vale muito mais do que a dívida dele. Oh, glória! Mas isso é Deus. Isso é Deus por nossas vidas. Isso foi um milagre de Deus. Maravilha! O Senhor nunca nos desampara. Ele está sempre conosco. Ele nunca nos deixa sozinhos. Oh, meu Deus, e eu glorifiquei tanto a Deus Olha! por isso. E eu falei para ele, você sabe quem te deu esse terreno? Foi Deus que moveu o coração dessa pessoa para te dar esse terreno. Ele disse que muitas das vezes ele, desesperado, ele saía pela rua, falou assim, mãe, eu tenho que arrumar dinheiro. E uma pessoa chegou, ele saiu para pedir dinheiro para uma pessoa emprestada. E uma outra pessoa deu a ele R$400, irmãos. Ele chegou tão feliz e falou assim para ele assim, mãe, um homem me deu R$400. Ai, você te deu? Me deu. Irmão, essa coisa assim que eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, meu filho te deu mesmo. Me deu, mãe, R$400. Aí eu falei assim, isso é Deus. Isso é Deus na tua vida. Olha! Então nós temos que ter fé, irmãos. Aleluia! Muita fé no Deus que nós servimos. O choro vem pela noite, mas amanhã, aleluia, o Senhor nos traz alegria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei tão feliz, irmãos, tão feliz, porque eu sei que essa providência vem de Deus. Se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não buscarmos com fé e acreditar que Ele pode fazer, irmãos, para quem que nós vamos clamar? Para quem que nós vamos pedir socorro? Porque o nosso socorro vem dos céus, vem de Deus. Aleluia, é a palavra do Senhor Jesus Cristo que nos conforta, é a palavra do Senhor Jesus Cristo que nos dá força, que nos dá ânimo. E o que nós temos que fazer simplesmente é adorar a Deus. Deus fez e continua fazendo milagres em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu ficava tão radiante, porque eu queria contar para todo mundo. E no momento assim que eu falei assim para mim, Senhor, é o momento certo de contar esta bênção nas orações aqui de terça-feira. Não tem muitos dias. Oh, meu Deus. E eu falava assim, Senhor, me dê um sinal. E Deus me deu um sinal. No último momento, o presbítero Valdair estava saindo e ele estava conversando com a diaconisa Janilda. E ele falou assim, não foi com essas palavras, porque eu já não me lembro as palavras certas dele, mas porque se ele, quando nós temos
ele é um pedaço meu, a herança que o Senhor me deu. Então, tipo assim, se ele está feliz, eu estou feliz, se ele está triste, eu estou triste. Assim é o nosso Senhor. E o Senhor também é assim conosco. O Senhor sabe das nossas aflições, sabe da nossa tristeza. Ele não tem alegria de ver o seu filho ou sua filha nesses momentos. Mas em todos os momentos, Ele nos ensina muitas coisas. E eu aprendi muito nesses meses. Não foi um dia, não foi 2. Nossa, isso deve ter o quê? 5 meses que eu passo por isso. E todas as vezes que eu entrei por essas portas, é como se os meus problemas ficam lá fora. Ele fica. Porque quando eu entro por essas portas, eu sinto um prazer, uma alegria tão grande. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto Ele me tocar, eu sinto Ele aquecer o meu coração, eu sinto Ele, aleluia. A presença dEle aqui me dá forças para continuar. E o Senhor disse que nesse mundo teremos aflições e teremos, mas Ele está conosco. Em todos esses momentos de tribulação, de prova, eu aprendi muito com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendi que o tempo é dele, o tempo de trabalhar é dele, que nós temos que ter fé e confiança em Deus. Por mais que tudo esteja dando errado, o Senhor sabe de todas as coisas e nada foge do controle dele. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E o Senhor me deu lá também em Deuteronômio 31:8. Não estamos sozinhos. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aleluia. Moisés estava passando instruções a Josué nessa passagem. Mas o que eu tiro disso para nós hoje? Essa palavra aqui me deu muita força. O Senhor nunca vai nos deixar desamparados, mas nós temos que confiar e crer, ter fé. Aleluia. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra dele. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Senhor da glória. E durante esses momentos todos, o Senhor levantou assim muitas pessoas para nos ajudar. Não foi só momentos de tristezas e tribulações. Nesses meses todos, o meu marido aqui testemunhou, ganhamos uma geladeira. Aleluia! Mesmo endividados. Porque nunca faltou, irmãos, o alimento. Nunca faltou nada para nós, porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Oh, meu Deus! E a nossa geladeira estava feinha, estava toda brocadinha, já não tinha nem como é que chama aquilo? O congelador, a portinha do congelador já não tinha mais. Caiu uma garrafa d'água, quebrou o vidro da frente, quebrou o vidro da porta. Mas ela estava ali, bonitinha, gelando perfeitamente. Mas o Senhor nos abençoou com uma geladeira linda, irmãos. Oh, glória! Meu esposo foi ajudar, foi ajudar um irmão. Viu uma geladeira, estava parada. Ele perguntou, né, se queria algo na geladeira. E o irmão falou assim: tá parada aí. Se quiser pode levar, só não tem gás. Mas isso é o de menos. Hoje nós temos uma geladeira linda. Oh, glória! Louvado seja Deus. E a geladeira que nós tínhamos, da mesma forma que nós fomos abençoados, tinha uma pessoa que precisava, não tinha. Limpamos ela, botamos ela bonitinho, tentamos consertar o que podia e damos
para uma outra pessoa que precisava. Oh, é assim que nosso Senhor faz por nós. Nem todos os dias, nem todos os momentos foram choro, porque o Senhor nos consolou, nos confortou, nos abençoou, nos sustentou. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Às vezes os nossos olhos não estão vendo, mas nós estamos crendo e acreditando, aleluia, nas promessas do nosso Deus, aleluia. E lá em Romanos 10, deixa eu ver se eu enxergo. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos que ouvir, buscar, aleluia, a Deus cada vez mais. Porque ouvindo, crendo, é que a nossa fé, aleluia, venha crescer e aumentar cada vez mais no Deus que nós servimos. Oh, aleluia. Abraão, sem ver, sem saber, saiu de sua terra, de sua parentela. Quando nós estamos no meio da nossa família, nós nos sentimos protegidos. Mas o Senhor falou, vai. E ele foi. Ele acreditou na voz do Senhor. E nós possamos acreditar todas as vezes que o Senhor fala, aleluia, para nós. Às vezes a gente espera, como eu, muitas das vezes esperei ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor fala de várias formas. É através de um louvor, através de uma oportunidade do irmão conversando com um irmão. O Senhor é aquele que pode enviar um varão, um anjo do Senhor para te levar a palavra. Aí é com você, basta crer e acreditar ou não no que o Senhor está dizendo. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias. E essa, irmãos, é a palavra que eu tenho para falar para os irmãos nesta noite. Creia somente. O Senhor faz tantas coisas por nós. Às vezes dessa vez foi uma coisa grande demais. Eu não esperava. Eu não sabia de onde viria a provisão de Deus. Mas eu tinha fé que tudo ia acontecer. Que eu acreditava que Deus ia mover o coração dessas pessoas para que perdoasse a dívida dele. Mas o Senhor fez de forma diferente, mas Ele fez. Aleluia. Não é da maneira que a gente esperava ou que a gente achava que ia acontecer, mas foi por nome do Senhor ser glorificado. O Senhor colocou no coração da nossa missionária de orar por nós. E no momento que ela falou, a muralha está caindo por terra, eu acreditei naquele dia. Eu criei, falei assim, Senhor, eu creio, a muralha vai cair em nome de Jesus. Irmãos, ela caiu. Oh, glória a Deus. É assim que o Senhor faz. O Senhor coloca pessoas certas nas nossas vidas para nos abençoar. Aleluia. E assim, e com essa palavra, tem uma palavra que está lá em João, que diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele nos ajuda a superar todas as nossas dificuldades. Louvado seja Deus. Então temos que pôr nossa fé exclusivamente em Cristo Jesus. É porque é dele que vem o socorro. Aleluia. O socorro vem do alto, o socorro vem de Deus. O socorro vem da nossa fé. Aleluia. Em crer que Deus faz e fez e continua fazendo na minha e na sua
vida. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. E eu peço aos irmãos, continuem crendo, irmãos. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da tempestade ou das circunstâncias, o Senhor sabe das nossas escrituras, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele nos sonda, Ele sabe o que nós precisamos. E eu gosto muito desse versículo porque ele está sempre na minha vida. Se buscarmos primeiramente Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui mesmo foi dito, acrescentar do Senhor é maravilhoso e grandioso demais, muito além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Aleluia! Aleluia. E eu creio em nome de Jesus, aleluia, que tudo vai se... não tem não, já se resolveu, já está se resolvendo em nome de Jesus. Só falta um pouquinho assim, ó, mais para nos voltar a segunda vez em nome de Jesus. Aleluia! Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Como Deus, como soberano. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Antes de passar Glória a a Deus. oportunidade para o nosso pastor, gostaria de dar mais uma oportunidade à missionária Gilson. Irmãos, eu vou falar isso aqui, não estou falando para me engrandecer, mas estou falando que o nome do Senhor venha a ser glorificado cada dia mais na nossa vida. Eu sabia que a Japonesa Aparecida estava passando por algo, mas eu não sabia a dimensão do problema. Amém? Ela jamais falou nada comigo o que era. Mas ao olhar o jeito que ela pediu oração, eu sabia que ela estava passando por alguma luta bem grande. E eu comecei a fazer uma campanha lá no monte. A queda das muralhas. Eu liguei até aqui tudo, que foi Deus que me posicionou para fazer essa campanha. Não só pela minha causa, Deus me deu outras pessoas, outros nomes, para que eu viesse estar orando lá no monte. E uma das pessoas a qual Deus me deu foi o filho da diaconisa Aparecida. Então, irmãos, Deus ele testifica no coração dos irmãos. Quando nós achamos que nós não vamos conseguir, quando nós achamos que nós estamos fracos, Deus levanta irmãos e irmãs, testifica para que aquele irmão, aquela irmã venha nos ajudar. Amém? As palmas lá no nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. Vai, irmão. Amados, nós falamos de tantas bênçãos, tantas vitórias. Nós falamos de tanta prosperidade, nós chamamos de dinheiro. É R$400, é terreno. Você está entendendo? Eu acho que você não entendeu porque está sendo entendendo. Não sei se é porque, né? Há uma reação diferente quando é pra gente, né? Mas a reação tem que ser igual, irmão, como se fosse nossa. Eu fico na alegria, irmão. Estamos falando de terreno. Quem está ganhando terreno aí por aí? Você está ganhando terreno aí? Tá? É muita vitória, irmão. Glória a Deus. Quem está dando aí, de repente, você passando aí R$400? Quem está andando pela rua e achando aí R$50? Irmãos, eu sou suspeito em falar por ser o pastor do ministério, mas eu sei que estou falando, há uma prosperidade nesse ministério. Porque essa prosperidade, ela está ligada à fidelidade. Seria impossível receber tantas vitórias sendo infiel. Então está ligado, irmão. Sabe, eu fico numa alegria. Como eu disse, eu como pastor, eu já falei que essa pandemia, a igreja está arrecadando mais do que antes. Significa que o povo está ganhando mais. E quem está ganhando mais está ganhando a mesma coisa. E poucos são que não estão ganhando nada.
Porque quem não ganhava passou a ter ganhado. Claro que a gente fica triste pelas quantidades de pessoas mortas, né? E é um suspense, é uma preocupação grande que todos nós temos no dia a dia. Mas, irmãos, aqui foi falado de uma ameaça de morte por dívida. Tem noção do desespero de uma mãe, de uma família envolvida em tudo isso? Já parou para se colocar um pouquinho no lugar se fosse contigo? O desespero. Ah, pastor, eu venderia minha casa, ou eu venderia o carro, ou eu... Para analisar, irmão, o desespero de buscar possibilidades e não conseguir achar, e de repente surge um terreno. Você, nós temos que orar muito pela pessoa que deu esse terreno, que foi um instrumento de Deus. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Forte. Não esqueça de orar por essa pessoa. Deus de vitória, aleluia, Deus. Que não quis aparecer, não quis nada em troca, que não emprestou, deu, toma, para uma alma, por uma vida que podia deixar de existir. E olha o pranto e a dor da família, da mãe. Então, quando eu recebi essa notícia, eu falei, oh meu Deus, ainda falei com a diaconisa, falei, pois fala no domingo, que vai estar um número maior de irmãos, eu vou dar um tempo maior assim para ti, mas fica à vontade, se sentir no coração e ver que o povo vai vir hoje, você conta hoje também, não tem problema. Eu até falei assim, pena que eu vou poder estar filmando, mas eu filmei um pedacinho ali, né, que o Marco ele traz mais, e também o Elício também aí colocou a câmera aí, vai para frente, vai para trás e pega de lado e, né, e vai filmando. Então, glória a Jesus, eu estou muito feliz de coração por ver o progresso, por ver o crescimento, por ver as vitórias. E a nossa irmã, já estou finalizando, ela falou de algo aqui que vai ser tema da nossa festividade. Ela falou, olha, tem tantos problemas, mas o meu prazer está na casa do Senhor. Quando eu entro na casa de Deus, sabe, é onde eu me sinto bem, é onde eu adoro, é onde eu glorifico, é onde os problemas ficam lá fora. Aleluia, aqui eu me derramo na presença do Senhor. O tema da nossa festividade desse ano é Até que Entrei no Santuário. Oh, glória! E trago mais uma notícia, mas além de ser o tema da nossa festa, nós vamos inaugurar este hino, Até que Entrei no Santuário, também aqui no dia da nossa festividade. E é um hino que eu sou suspeito em falar, mas ficou muito bonito também. Esse hino vai mexer muito com as nossas vidas, porque cabe a todos nós, porque fala sobre... Temos todos os problemas, mas até que entrei no santuário, quando eu entro eu adoro, eu glorifico. Eu aguento toda aquela luta, porque eu sei que meu Deus merece a minha adoração, meu louvor. E aonde eu passo a enxergar com clareza, porque Deus abre os nossos olhos e a gente passa a enxergar coisas que os problemas não nos permitem enxergarmos. Eu vou estar pregando nessa festividade. Nos 2 dias eu estarei ministrando a palavra do Senhor. E a gente vai fazer uma organização com os que vão vir no sábado e com os que vão vir no domingo, tá? Para não vir todos no mesmo dia, embolar. E a gente vai, quem vier no sábado não vai vir no domingo, vice-versa. Então depois eu vou estar entrando em contato com pessoas, né? Para a gente organizar e equilibrar. Pode acontecer de passar um pouco, né, o número aqui. A pessoa pode ficar até na escada, né? Mas não tem como passar muito mais do que já está aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Amados queridos irmãos, quero aqui também falar, né? Acho que nem precisaria, porque quem me conhece sabe muito bem, eu já expliquei isso aqui, tá? Eu estou assim com essa roupa porque